Hoje, a gente vai mergulhar numa história que é muito pessoal, mas que na verdade carrega uma lição enorme para todo mundo sobre dinheiro, dívida e o mais importante, sobre liberdade. É sobre como uma pequena, mas poderosa mudança de mentalidade pode quebrar um ciclo que muita gente acha que não tem saída. E tudo começa com uma frase que, olha, com certeza vai soar familiar. Pois é, essa frase resume uma agonia. Aquela sensação de ralar o mês inteiro, o dinheiro finalmente cai na conta e, some. É como correr numa esteira. Muito esforço, mas sem sair do lugar, sempre pagando o que já passou, sem nunca conseguir planejar o futuro. É um lugar bem frustrante para se estar e é exatamente daí que a nossa análise de hoje parte. Para conseguir sair de um problema, o primeiro passo é sempre entender como ele começou, né? Então vamos dar uma olhada no caminho que levou a Milena, a pessoa da nossa história, a se endividar. Olha, não foi uma única decisão errada, sabe? Foi uma sequência, uma bola de neve. Começou lá atrás, com os hábitos da família, onde pegar empréstimo era visto como algo normal. Depois, vieram as decisões com o coração, não com a cabeça. Um carro bacana e uma reforma na casa, tudo de uma vez. Aí a coisa começou a apertar e a saída foi usar adiantamento do cartão só para fechar o mês. O golpe de misericórdia? Um empréstimo de 20 mil reais, pego mais por medo do que por necessidade. Um dinheiro que, claro, evaporou rapidinho. Agora, o ponto que eu acho mais interessante aqui é o seguinte. Essa não é uma história de alguém que ficou de braços cruzados. Muito pelo contrário. A Milena lutou, e lutou muito para tentar sair dessa situação. Ela não ficou esperando a solução cair do céu. E ela fez o dever de casa certinho. Foi atrás de conhecimento, fez cursos, sentou para negociar as dívidas uma por uma, tomou uma decisão super difícil que foi vender o carro que ela gostava para pegar um mais simples. E o mais importante, ela conseguiu juntar uma reserva de emergência, um fôlego ali de quase 4 mil reais. Ou seja, ela estava seguindo a cartilha, fazendo tudo que os especialistas mandam. E é aqui que a história fica intrigante. Mesmo com todo esse esforço, tomando as decisões certas, por mais dolorosas que fossem, a sensação de estar patinando no mesmo lugar não ia embora. Se ela fez tudo certo, por que o progresso de verdade parecia tão longe? A resposta para essa pergunta estava escondida no próprio conselho que ela estava seguindo. O problema, veja só, não era falta de esforço. Era uma falha fundamental na maneira como a gente aprende a lidar com o orçamento doméstico. Essa analogia de um educador financeiro é simplesmente perfeita. Pensa bem, ficar anotando cada centavo numa planilha, na prática, isso força a pessoa a olhar para trás, pro que já foi, mostra onde o dinheiro foi gasto. É a mesma coisa que dirigir um carro olhando só pelo espelho retrovisor. Ajuda a ver onde esteve, mas não diz nada sobre qual o melhor caminho a seguir. É uma ferramenta reativa, não proativa. Então, o que a gente tem aqui são duas formas completamente diferentes de pensar em dinheiro. A tradicional, que é reativa, focada em cortar gastos, em se restringir e analisar o passado. E uma nova abordagem, que é proativa. O foco é ter intenção, é planejar o futuro. E o melhor de tudo, permitir gastos sem um pingo de culpa. E isso nos leva à grande virada de chave. Uma mudança de perspectiva que é tão simples, mas tão poderosa, que vira o jogo financeiro de cabeça para baixo. A ideia de se pagar primeiro. Para a gente entender o poder disso, vamos fazer um exercício de imaginação. Pensa só, uma pessoa chega no trabalho um dia e o chefe avisa: olha, a partir do mês que vem, o salário vai ter um corte de 20%. O que acontece depois? A verdade é que, na imensa maioria dos casos, a pessoa não ia pedir demissão. Ia reclamar? Com certeza. Ia ficar frustrada? Óbvio. Mas no fim das contas, todo mundo ia dar um jeito. A gente se adapta. A capacidade do ser humano de se ajustar a uma nova realidade financeira é impressionante. E é exatamente essa capacidade que pode ser usada a nosso favor. E o método é de uma simplicidade que chega a ser genial. Assim que o salário cai na conta, antes de pagar qualquer boleto, a primeiríssima coisa a fazer é transferir uma parte daquele dinheiro, 10, 15%, o que for possível, para uma conta separada. Uma conta de investimento, que não é para mexer. O desafio do mês, então, passa a ser viver com o que sobrou. No fundo, o que se está fazendo é criar o próprio corte de salário, de propósito. É forçar aquela mesma adaptação do exemplo anterior, só que com uma diferença fundamental. Esse dinheiro não vai para o bolso do patrão, ele vai direto para o bolso do nosso eu do futuro. É uma forma de garantir a nossa própria segurança em primeiro lugar. Com essa nova mentalidade na cabeça, o plano de ação muda completamente. As prioridades se invertem de um jeito que pode até parecer estranho no começo, mas que é a verdadeira chave para quebrar o ciclo da dívida de uma vez por todas.
E aqui está a maior quebra de paradigma. O foco inicial deixa de ser quitar as dívidas o mais rápido possível. A prioridade número 1 passa a ser construir ou fortalecer a reserva de emergência. Por quê? Porque sem esse colchão de segurança, qualquer imprevisto, o carro quebra, a geladeira pifa, obriga a pessoa a fazer um novo empréstimo. E aí, o ciclo recomeça. Vamos ver como esse plano fica na prática. Prioridade 1, usar o método de se pagar primeiro para turbinar a reserva de emergência. Isso cria uma barreira contra novas dívidas. Prioridade 2, continuar pagando as dívidas que já existem, no ritmo normal, sem desespero. Isso protege a reserva que está sendo construída. E a prioridade 3, que é a melhor parte, gastar todo o dinheiro que sobrar, sem culpa nenhuma. E esse é o grande ganho emocional. A culpa vai embora. Aquele jantar fora, aquela viagem, aquela roupa nova, tudo isso pode ser aproveitado de verdade, porque a obrigação mais importante do mês já foi cumprida logo no primeiro dia, o compromisso com o próprio futuro. E no fim, a história de hoje nos deixa com essa pergunta. Voltando para aquela analogia do carro, a vida financeira de uma pessoa está sendo guiada pelo retrovisor, sempre analisando os erros e os gastos que já passaram? Ou o foco está na estrada à frente, com um destino claro e um plano para chegar lá? A resposta a essa pergunta, bom, ela pode mudar absolutamente tudo.